excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Antes de começar aqui a nossa conversa, queria te perguntar, como foi o seu final de semana? Você mais descansou ou se cansou? Gente, cada semana que começa é uma nova oportunidade para a gente fazer boas escolhas. E estamos aqui para quê? Para falar de saúde de um jeitinho diferente, com o nosso corpo em movimento. Roda a vinheta, João Capellini. Olha só, pessoal, conforme o passar do tempo, é natural que o nosso corpo mude, a nossa força diminui, os nossos músculos também, gente, eles dão uma certa encolhida e com o passar do tempo, aquelas atividades que eram consideradas simples, elas vão se tornando cada vez mais difíceis. E a pergunta que eu faço para você que está me assistindo, precisa ser assim? A resposta é não. E o grande segredo para tudo isso está no investimento da nossa força, no investimento dos nossos músculos. Se a gente trabalhar melhor a nossa força, a gente vai conseguir com isso ter longevidade, mobilidade e mais saúde, mais qualidade de vida. Por isso, eu queria te perguntar, na verdade a pergunta é bastante óbvia. Você está pronto para investir nos seus músculos hoje, para fazer um treino de força com foco na longevidade, na mobilidade? Pois é, e aí eu queria saber, você conhece alguém que está neste exato momento sentadinho no sofá e precisando fazer um treino como esse, aproveitar melhor a tarde dessa segunda-feira? Pois então, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar até essa pessoa que precisa levantar da cadeira junto com a gente. Também te convido, é claro, a você enviar para a gente a sua dúvida, traz também o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no @consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Hoje é aquele programa que quem decide o finalzinho dele é você. Exercícios para a mobilidade, qual dificuldade você gostaria de melhorar? Subir as escadas sem dor ou sem cansaço? Levantar objetos pesados com segurança, sabe, fazer aquela compra e ter autonomia de colocar no carro, de levar para sua casa? Agachar com mais facilidade ou colocar roupas, calçar sapatos sem esforço? Clica lá na alternativa que a gente vai aprender quais músculos, de que forma que a gente tem que trabalhar melhor o nosso corpo a fim de ter essa autonomia. Pois é. Então, enquanto você se prepara, caso você tenha sido pego de surpresa, ainda não tenha colocado aí a sua roupinha de guerra junto comigo, enquanto você faz aí essa troca rápida, prepara um espaço na sua casa, eu aproveito, é claro, para mostrar, para falar um pouquinho sobre o nosso professor de hoje, André Della Creche, profissional de educação física. Ele atua na área já há 16 anos, apaixonado pelo esporte e pelo poder transformador do exercício. Ele encontrou na profissão uma forma de impactar vidas. Seu diferencial está na dedicação diária e na busca constante por evolução, evitando a monotonia e o comodismo para não se tornar um profissional mediano. André Della Creche, seja muito bem-vindo aqui. Prazer, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a você que está nos assistindo. E é óbvio, né? Falar sobre o exercício é algo que aquece meu coração, porque eu sei que o exercício pode transformar vidas. Ele pode realmente mudar o rumo da vida das pessoas. E é como a gente viu no estudo, a gente vai falar sobre ele, não precisa de muito, mas tem uma dose certa para a gente começar. Tem uma dose certa desse investimento e eu queria começar te perguntando: por que é importante investir no treino de força? A força é uma capacidade física do ser humano. Então, a gente depende da força para viver bem, para sobreviver. Tanto que a nossa independência para ir no mercado, para fazer as nossas atividades diárias, a gente não percebe, mas tudo está envolvendo força. Quando você vai, por exemplo, sentar no sofá, vou assistir a televisão. Você, por exemplo, sentou no sofá para assistir a televisão. Se você não tiver força nas suas pernas, você não vai conseguir levantar. E várias outras atividades que a gente faz no dia a dia são totalmente dependentes de força. Só que a força, ela depende de estímulo para ser mantida ou aumentada.
Por isso que o treino de força é crucial para quem quer ter qualidade de vida e qualidade de vida com longevidade, né? Para ter sempre a sua independência. Qual idade que a gente deve começar a investir num treino como esse? Existe um período que a gente pode considerar como tarde? Sei lá, acima de 60 anos é tarde para começar. Existe isso? Não, essa palavra tarde a gente não precisa colocar. Não existe, exatamente. Não existe nunca o tarde para começar. É desde que você comece, né? O processo de envelhecimento, de sarcopenia e redução de força, ele começa a acontecer com 30 anos de idade. Tá. Então, se eu deixo de estimular meu corpo, por exemplo, eu tinha a minha rotina de fazer tudo a pé, de subir escadas, de ir na feira e carregar minhas sacolas, e eu deixo de fazer isso quando eu estiver envelhecendo, eu vou perder massa muscular e perder força. Então, o exercício físico, ele não tem idade para começar, mas é necessário que a gente tenha um planejamento e siga isso. Por mais que a rotina, às vezes a gente acha, não, eu não tenho tempo para treinar, você vai conseguir separar um tempinho, porque os benefícios que você vai colher, pelo que você vai oferecer de tempo, são muito grandes. É pouco tempo para muito benefício. Esse treino que você preparou hoje para dividir com a gente, ele é um treino que duraria, executando ele de forma normal no dia a dia, quanto tempo? 30 minutos, no máximo, consegue executar esse treino, tendo todos os cuidados necessários para que os exercícios saiam com a técnica perfeita, né? E é isso que a gente vai investir hoje, em ensinar como que você de casa pode fazer o exercício sem gerar risco, com a técnica perfeita e o melhor, tendo benefício dele, né? Então, gente, não preciso dizer mais nada. A partir de agora, espero que você já esteja com a sua roupinha de guerra, porque a partir de agora vai começar o nosso treino, o nosso investimento na força do nosso corpo. Perfeito. E como mencionei para vocês, qual foi o primeiro exemplo que eu dei? Você vai lá, sentar no sofá para assistir o seu programa de TV, que é o que você está assistindo agora, por exemplo. O sentar e levantar, que é um movimento de agachamento, ele é muito importante para que a gente tenha sempre a nossa independência. Vou ao banheiro, não dependo de ninguém. Eu vou sentar e levantar da cadeira para almoçar, para jantar, não dependo de ninguém. Então, fortalecer essa musculatura que vai envolver o quê? Quadríceps, que é a parte da frente da coxa, adutor, que é a parte interna da coxa, e principalmente um músculo que a gente não dá muita atenção, que é o glúteo. O glúteo é responsável pela sustentação do nosso tronco. Sentar e levantar depende muito da força de glúteo. Então eu vou passar esse exercício para você e depois eu vou passar um específico para glúteo. Vamos lá? E vamos sim, mas antes de mais nada, eu queria só reforçar, porque muitas vezes a gente pensa assim, é agachamento. Agachamento é para quem quer melhorar esteticamente o corpo, trabalhar os glúteos, por exemplo. E você trouxe uma informação que é muito necessária, gente. Exercícios que a gente aprende simples ajudam nas atividades diárias, né? Não tem como. São movimentos que estão embutidos na nossa rotina e a gente não percebe. Aí fica realmente essa resistência. Pô, o agachamento é só para modelagem estética? É só para ganhar mais volume de coxa, volume de glúteo, ou o que seja? Não. O agachamento é um dos exercícios mais completos que nós temos. Por isso que é importante investir um pouquinho por dia, que aí você vai sentir os benefícios funcionais, além de estéticos, funcionais, que um agachamento, um sentar e levantar da cadeira, por exemplo, pode fazer para você. Então, bora investir nisso. Bora. Então, ó, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, vai pegar uma cadeirinha na sua casa, vai colocar a base aqui dos seus pés, sempre, ó, Dani, largura dos ombros, tá? Então, a nossa medida são os ombros. Todo exercício que você for fazer, você precisa, primeira coisa, pensar, eu vou fazer esse exercício, qual grupo eu quero trabalhar? Aqui eu quero trabalhar a coxa e o glúteo. Então, a coxa, quando eu for sentar, é ela que vai me sustentar. Tronco reto, sentei, encostei. Quem que vai empurrar para cima? O glúteo. Subir. Desce. Subiu. Em casa, você pode fazer 3 séries de 15, 3 séries de 20 repetições, lembrando sempre,
existe essa velocidade, que é a cadência de movimento. Então eu não preciso fazer nada muito rápido. Por quê? Senão eu perco a minha consciência de ativação. Então durante a execução desse movimento, você vai controlando. Controla, sustenta, e o músculo em atividade. Bora lá, a gente está aquecendo, vamos botar esse corpo para aquecer. Às vezes a gente tem a sensação de que se a gente fizer com mais agilidade, a gente está entregando mais. Quando na verdade é exatamente o contrário, porque às vezes você executando o movimento com uma cadência menor, você exige muito mais do seu corpo. Isso, e com o peso do corpo, por exemplo, existe um termo no treinamento de força, na musculação, que é o tempo sob tensão. Então eu estou aumentando a intensidade do movimento quando eu controlo ele. Tá vendo? O músculo está tensionando, ó, tensionando, tensionando. Repouso, e aí quem que vai me empurrar? É o glúteo. Levantei com o glúteo, não com o joelho. Porque às vezes você projeta força na articulação e não precisa. Se eu tenho o glúteo para fazer isso daí. Eu quero demonstrar de lado, tá? Só vou virar a cadeirinha aqui bem rapidinho. Fique à vontade. Tá? Pra gente conseguir entender aonde que a articulação tem que ficar. Tá? Então eu não faço um movimento assim e agacho, não. A hora que eu for agachar, joelho e quadril, eles vão movimentar ao mesmo tempo. Então eu vou fazer isso daqui, ó. Aqui. Controlei. Vamos mais 2 movimentos. Só mais um. Esse é o movimento sentar e levantar, que é um agachamento. André, eu já tenho um pouco mais de condicionamento. Eu tenho um pouco mais de mobilidade articular. Qual que eu posso fazer para pôr um pouco mais de intensidade? Pode fazer sem a cadeira, se você quiser. Que nada mais é do que isso daqui. Base, agachei. Quem tem mobilidade, desce mais. Quem não tem, sustenta aqui em 90 graus. Isso. Certo? Aqui, 90 graus, subiu. Então esse exercício você pode fazer aí na sua casa. Se você é iniciante, trabalha ali 3 séries de 12 a 15. Se você já é intermediário avançado, pode fazer umas 20 repetições, que não tem problema. E outro detalhe, é importante a gente reforçar os níveis de condicionamento físico. Porque a força, ela vai acontecer com o esforço que você vai fazer sobre o condicionamento que você já tem. Então, por exemplo, se você fez 12 repetições e ficou fácil, bota mais 3 movimentos. Por quê? Você tem que buscar sempre sair da zona de conforto. Isso que eu ia falar, não fique acomodado. Muitas vezes a gente faz esse jogo, né? Ah, não, tá fácil pra mim, mas pelo menos eu fiz. Não. Isso. Invista nisso, em sempre se superar. Perfeito. E outra variável que a gente pode utilizar, fiz 3 séries de 15, André, mas, poxa, ainda tá fácil. Faz 4 séries de 15, que aí você vai aumentar o seu volume de treino e vai ter uma intensidade maior sobre ele. E o tempo de descanso entre uma série e outra é importante Muito também? Bom, perfeito. É uma das variáveis mais importantes, né? Porque se eu treinar, por exemplo, se eu fizer as 3 séries de 20 aqui sem descansar, o meu corpo não vai ter tempo de repor a energia que o músculo precisa e nem repor e regular a oxigenação da minha musculatura. Então, o que você tem que fazer? Quando você vai fazer exercício com o peso do corpo, de 30 a 60 segundos. André, eu descansei 60 segundos, mas eu estou precisando descansar um pouco mais. Dá um pouquinho mais, 15 segundos para você recuperar e fazer a outra série. Entenda de fato os tempos do seu corpo. Exato, né? E essa autoavaliação, ela vem com esse amadurecimento da prática. Né? Você vai perceber, a hora que você começar a ganhar esse condicionamento, você vai perceber, bom, fiz 12, ficou fácil, vou aumentar. Eu preciso descansar um pouco mais e você vai aumentando o estímulo de acordo com o que o seu corpo consegue, né? Sem exageros, porque o condicionamento físico ele é progressivo. Tá? Perfeito. Perfeito. Então nós fizemos um exercício para membros inferiores e eu vou fazer aqui com vocês alternado por segmento.
um para inferior e agora nós vamos fazer um para superior, que é a flexão de braços. A gente vai utilizar o colchonete agora, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Cadeirinha para trás, colchonete para frente. Aí o que eu vou pedir aqui para você, Dani? Eu quero que você execute de uma maneira mais voltada para o iniciante, que é com os joelhinhos apoiados, tá? O que você vai fazer? Então, ó, pessoal, essa regra, ela serve para todos vocês, tá? A Dani vai fazer aqui com o joelhinho apoiado, lembrando sempre, ó, os braços, eles vão ficar sempre na linha média do peitoral. Então, eu não vou fazer isso daqui, ó. Jogar o braço para frente e fazer isso. Não. Porque aqui eu sobrecarrego muito meus ombros. Esse é um erro muito comum, não é? Muito comum. Porque a pessoa é automático, né? Ela posiciona o corpo dela, ela vai lá com o braço lá na frente. Só que aqui eu não quero gerar sobrecarga articular. Aqui eu quero gerar estímulo para peitoral, né? Principalmente a porção média aqui do peitoral, tá? Então você que é iniciante, o que você vai fazer? Colocou a mãozinha aqui, joelhinho apoiado. Ó, tá vendo? Meu peitoral ele já veio pro meio aqui, ó. Cruzei a perna e vou fazer isso daqui, ó. A Dani pode posicionar, que eu vou fazer as correções necessárias caso esteja algo errado, tá bom? Tá. Então vamos lá. Joelhinho, aí você vai deixar seu quadril descer um pouquinho, porque o peso agora para você vai ser o peso do seu corpo. Bem mais para frente um pouquinho só, dá licença. Toda. O joelhinho fica lá atrás, tá? Tá. Agora você pode flexionar. Isso, deixa o quadril, o bumbum cair um pouquinho mais. Aí, aqui que eu tô fazendo? Eu tô usando o peso do corpo dela para gerar sobrecarga de força no peitoral. Ela tá fazendo direitinho. Ó, a mão dela tá na linha do peitoral, não tá jogando sobrecarga para os ombros. Isso. Respira um pouquinho. Muito bom. Agora, vamos supor que você já é uma pessoa que tem mais condicionamento. E aí fazer com o joelho apoiado fica muito fácil. Então vamos fazer um pouquinho aqui o modo com mais intensidade. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar o joelho do chão e vou ficar na ponta dos pés. O que acontece aqui? Eu tenho mais peso sobre o movimento. Cotovelo aqui. Soltei o ar para descer. Puxei para subir. Ok? Reforçando a informação, você que é iniciante e talvez não está com muita força nessa região, eu não vou nem colocar o mínimo de repetições. O que eu quero que você faça? Faça a primeira série chegando perto da sua falha. Então você não vai fazer até falhar, até você levar seu músculo à fadiga. Quando estiver faltando 1 ou 2 repetições, você descansa e completa 3 séries até a falha. Tá. Agora, se a pessoa fez ali 3 séries de 12 e ficou fácil, aí você já pode aumentar para 3 séries de 15, tá? Percebe, ó, que até eu que sou condicionado, eu fico ofegante. E por que eu tô falando isso para você? Porque isso também dá resultado, né? Então, você que está em casa fazendo, acredite sim que o exercício com o peso do corpo que você faz na sua casa pode gerar transformação. Sim, a gente não precisa ser totalmente dependente da academia. E muitas vezes a gente pensa nisso. Ah, eu tenho que usar um peso externo e tudo mais. O peso do próprio corpo muitas vezes é suficiente. E aí eu queria entender uma outra coisa, porque o primeiro exercício que a gente fez foi para membros inferiores, agora passamos para membros superiores. Isso. É importante, por exemplo, intercalar isso no dia a dia da semana? Um dia eu faço exercícios para membros inferiores e no outro para superiores? Ou eu posso mesclar isso no mesmo treino? Pode. Esse modelo de treino chama full body. Tá. Que é um treino completo para o corpo. O que você pode fazer? Você pode pegar todos os exercícios que eu vou passar para você aqui de membros inferiores, fazer um dia, e o de membros superiores, fazer no outro. André, então eu posso treinar todos os dias? Pode.
pode, com esse volume de treino, você pode treinar todos os dias, fazendo a sequência que eu vou passar para você. O próximo exercício, por exemplo, como é um método full body alternado por segmento, um superior e um inferior, o próximo nós vamos fazer também para membros inferiores, tá? Bora então, lá. aprendeu a flexão de braço, né? Fica aberto, qualquer dúvida, pode mandar pra gente. Agora eu vou passar para vocês um movimento que chama stiff, tá? Eu vou passar a técnica dele para vocês e aí aplicar as correções para a Dani aqui ao vivo, tá bom? Vamos lá, vamos tirar aqui o colchonete. Bora. Aproveitando o gancho, quem tiver dúvida, quiser trazer qualquer relato, 0 operadora 11 3337 5886. Aqui a gente consegue utilizar esse espaço aqui, tá? Tá? Então, ó, gente, dando continuidade, fizemos um de inferior, um de superior. Então, o de inferior nós fizemos para a parte da frente da coxa. Um agachamento. Tá? Isso. O de superior nós fizemos para a parte do peitoral, então porção superior. Trabalha um pouquinho de deltoide, que é a musculatura dos ombros aqui. E agora a gente vai fazer para a parte de trás da perna, Tá. que é o stiff, tá? O stiff é um movimento de base também na largura dos ombros, tá? Então, tô aqui, ó, pés paralelos, na mesma linha. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar um pouquinho só meus joelhos. Só isso aqui, ó. Destravei ele, Tá. tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou passar com as mãos bem rente ao corpo, jogando o bumbum para trás. É isso aqui, ó. Até o joelhinho, por enquanto. Tá? E aqui que você tem que sentir? Você tem que sentir a região aqui de trás da coxa e um pouquinho do bumbum também. O bumbum vai ser ativado aqui, tá? Tá. Parece tão simples esse exercício, não parece? Que a gente não vai sentir nada, mas façam. Isso, é importante. Façam. E retomar a necessidade da consciência corporal. Ah, legal, eu estou fazendo esse exercício, a mecânica dele é essa, mas eu preciso me concentrar para ativar essa parte aqui posterior da coxa, tá? Então, nós vamos fazer novamente. Vamos pegar esse pezinho aqui, que são as garrafas d'água. Isso, pega uma, eu vou pegar outra aqui. E eu quero exemplificar, então você em casa pode utilizar uma garrafa d'água, o que você tiver, como peso, como sobrecarga, tá? Fez a base, vai passar com o pezinho quase raspando na coxa. Tá. Desce e o bumbum para trás. Continua fazendo você. Isso. Perfeito. Eu quero que você trave um pouquinho mais aqui, ó. Isso. Abriu o peitoral, vai jogar o bumbum para trás, como se estivesse alongando. Isso. Passa com o pezinho mais rente ao corpo. Quais são os erros mais comuns desse exercício? Perfeito. O que acontece? O primeiro erro ali mais comum, e inclusive isso serve para o nosso dia a dia, quando a gente vai pegar alguma coisa do chão. Exatamente. Né? A gente costuma pegar o peso, qualquer coisa do chão aqui, né? Com a coluna flexionada. Que é o erro desse movimento. Você não pode abaixar e pegar ele aqui, ó. Não. A gente já agacha com a própria técnica do movimento. Isso serve para o exercício e para você que vai fazer a sua atividade em casa. Caiu alguma coisa no chão, tem técnica para isso, tá? Então, quando você for pegar o pezinho do chão, você vai pegar aqui, ó. Ó meu quadril. Peguei o peso, subi, arrumei e desci. E a correção que eu fiz em você, Dani, é importante a gente manter sempre o peitoral aberto, tá? Abre bem o peitoral, vai espremer as costas lá atrás e vem com o pezinho aqui bem rente, ó, lá atrás, tá? Outro detalhe, ó, você percebe que a nossa cabeça está totalmente alinhada com a nossa coluna? Eu não faço isso aqui, ó. Então eu venho, mantenho o alinhamento. E desço olhando para baixo, para baixo, para baixo. Não olhando para frente. Certo? Vamos colocar no chão. Maravilha! Outro exercício que você pode começar ele com o peso do corpo. Isso serve até para você ativar esse grupamento muscular antes de você pegar a carga. Então você faz a primeira série ali de 15 repetições, só para você conseguir sinalizar o músculo que você quer
ativar. Depois você pega a carga e faz com mais intensidade. Pode começar com 3 séries de 12, ficou fácil, vai para 15, fácil vai para 20, tá fácil com 20, aumenta para 4 séries, tá? Exercício importante, gente, olha só, posterior de coxa, parte de trás, glúteo tem atividade, lombar, quadrado lombar que dá sustentação para o nosso tronco também, para a nossa coluna, é uma musculatura auxiliar nesse movimento. Mas ela também se fortalece, ela também acaba tendo os mesmos benefícios que os outros grupamentos musculares. Perfeito. Vamos guardar isso daqui. E olha só, gente, estamos aqui pedindo para que você envie para a gente a sua dúvida, também o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. E temos aqui, gente, o relato do Antônio de Porto Real. Olha que bacana. Boa tarde, Dani. Tenho 68 anos e diabetes e sempre assisto o seu programa. Antônio, a gente fica muito feliz com essa troca. Afinal de contas, a gente sempre fica pensando em qual é o assunto que mais vai interessar, qual é a pessoa que precisa ser atingida, que precisa receber uma informação de qualidade, porque como eu sempre falo aqui, informação salva vidas. E é muito bacana ter essa troca, saber esse retorno de você, Antônio, é muito importante a gente saber o quanto a informação boa é uma informação que interessa, que você está sempre ligadinho na gente. Muito obrigada, viu? Vou aqui trazer também a pergunta da Darcy, aqui de São Paulo. Darcy, seja muito bem-vinda ao seu treino. Boa tarde a todos. Tenho fortes dores no ombro. Será que poderia me ajudar? Poderia passar um exercício que de repente pudesse, com isso, ajudar a aliviar minhas dores? Eu me sinto dependente dos meus filhos para quase tudo. E é exatamente esse o nosso foco de hoje, não é, André? É a gente trazer exercícios que possa trazer mais autonomia para pessoas como a Darcy. Olha só que coisa, né? Trazendo o primeiro relato da diabetes. A musculação, ela usa glicose como fonte de energia. Fazer força na contração muscular faz com que o seu corpo use a glicose que está no seu sangue para fazer contração muscular. Olha que interessante, necessário. Eu consigo reduzir a glicemia fazendo força. Porque é uma outra via, né? Ele não depende da insulina. A contração muscular faz com que a glicose entre no músculo sem depender da insulina. A hora que você falou, eu falei, nossa, até brilhou meu olho. Eu falei, nossa. Ai, que bacana! E olha que interessante, porque o meu pai, por exemplo, é diabético. E muitas vezes ele controla a diabetes dele com exercício físico. Isso. Ele fala, ai filha, hoje minha diabetes está um pouquinho mais lá em cima, vou fazer aqui um elíptico, vou fazer um exercício que eu tenho certeza que ela vai reduzir, e ela reduz de verdade. Não é, Antônio? Muito bem. E a outra questão, né? Por que com o envelhecimento, o passar dos anos, a gente acaba sentindo mais dores articulares, né? Por quê? Quando a nossa musculatura está mais fraca, eu sobrecarrego as minhas articulações. Então hoje, fica aí, atenta, que eu vou passar um exercício para você fazer para fortalecer a musculatura dos seus ombros. Músculo forte diminui sobrecarga articular. Então, fica atento aí que você vai ver esse exercício. E para você que está gostando aqui do nosso Corpo em Movimento, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais exercícios. Só toma uma aguinha que eu tô te esperando. Olá, excelente tarde para você, seja muito bem-vindo de volta. Pois é, consulta ao doutor, ou melhor, Corpo em Movimento está com tudo nessa segunda-feira para você que chegou agora. Nós estamos aprendendo exercícios de força para a gente investir na nossa longevidade, na nossa autonomia conforme o envelhecimento. Sabe aquela coisa de que muitas pessoas comentam que com o passar do tempo a gente vai ficando mais fraco, perdendo a mobilidade? Pois é, gente, não precisa ser assim. Basta você investir e hoje a gente está aprendendo a importância de praticar e investir em exercícios de força. Se você lembrou de alguém a quem esse nosso treino de hoje é importante, é interessante, estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site
www.hittv.com.br. Entra lá e já compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos tirar essa pessoa que passou pela sua cabeça do sofá neste exato momento. Estamos aqui para isso. Também te convido, é claro, a você participar deste treino, dessa sua consulta foi marcada para você. Então é só você mandar a sua mensagem, traz também o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no @consulta ao Dr. Hit TV. Caso você ainda não nos siga, passe sim a nos seguir. Diretor João Capellini, coloca pra gente a nossa enquete na tela, porque hoje quem decide o final desta consulta é você. Exercícios para a mobilidade, qual dificuldade você gostaria de melhorar? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo por lá. Subir escada sem dor ou sem cansaço, levantar objetos pesados com segurança, agachar com mais facilidade ou colocar roupas, calçar sapatos sem esforço. Clica lá na alternativa porque a gente vai aprender uma série de exercícios que podem nos ajudar nestas questões, combinado? Para quem chegou agora neste exato momento, nosso professor de hoje, André Delacreche, preparador físico, especialista em fisiologia do exercício e também nutrição esportiva. Aproveito demais para agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, trazer informação de qualidade para você e, claro, gerar transformação. Que é isso. Exatamente, estamos aqui para transformar vidas. André, sabe que dia é hoje, dia 19 de maio? Hoje, André, é o Dia Nacional de Combate à Cefaleia, gente, uma condição que afeta 15% da população mundial. E se a gente for pensar em nós brasileiros, são 30 milhões de brasileiros que sentem, gente, pelo menos uma vez por dia, dores de cabeça. E a enxaqueca é a questão que traz mais importância, porque realmente interfere demais na qualidade de vida. Só quem sente sabe como é ter que lidar com a enxaqueca ali todos os dias, uma vez ao dia, dia sim, dia não, enfim. Tira a nossa qualidade de vida. E por isso a gente embarcou nesse tema, gente, para trazer a importância da informação de qualidade. Vamos nessa! Essa é uma data para dar visibilidade a uma condição muito comum, mas que é bastante negligenciada, a cefaleia, ou simplesmente a dor de cabeça. Embora faça parte da rotina de muitas pessoas, a dor frequente não deve ser encarada como algo normal. Ela pode ter diferentes causas, desde tensão muscular e estresse até questões neurológicas mais complexas, como a enxaqueca. Em alguns casos, a cefaleia compromete a concentração, a produtividade e até o convívio social. Por isso, é essencial reconhecer os sinais, buscar acompanhamento médico e seguir um tratamento adequado. Falar sobre esse tema é incentivar o cuidado com a saúde e lembrar que ninguém precisa conviver com dor todos os dias. Agora vamos trazer uma informação que eu tenho certeza que vai melhorar o seu dia, caso você esteja aí nesses 30 milhões de brasileiros. Qual a importância do exercício físico para quem sofre com dores de cabeça? Olha só que interessante, né? O quanto que o exercício pode ajudar a nossa vida em diversas áreas, né? Quando a gente pratica exercício, é natural e fisiológico que o nosso corpo comece a aumentar a nossa circulação sanguínea, para fornecer nutrientes mais rápidos para o nosso corpo continuar se movimentando. E o cérebro também recebe esse estímulo. Ele aumenta a circulação sanguínea local, tendo mais oxigenação e fluxo de nutrientes para ele. E se você sofre com a cefaleia, o exercício físico pode ser um grande aliado, até porque uma das causas das dores de cabeça, da cefaleia, é o estresse. E se tem uma coisa que o exercício físico ajuda, é controlar os seus níveis hormonais, excesso de cortisol, dopamina, serotonina. E se você conseguir ter isso na sua rotina, você vai diminuir ou reduzir a frequência de dor de cabeça se for pelo estresse, apenas pelo equilíbrio dos hormônios. Olha só, gente, a importância de praticar exercício físico. Por isso, exatamente por esse motivo, é que toda segunda-feira nós marcamos este encontro, esse treino com você, para a gente entender o quanto precisamos colocar o nosso corpo em movimento. Juntos é a nossa proposta, é claro. Vou trazer aqui uma perguntinha da nossa audiência, Simone de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Simone, seja bem-vinda ao seu treino. Olá, boa tarde, estou acompanhando os exercícios. Faz anos que eu não pratico nenhum exercício. Olha aqui o momento honestidade da Simone com a gente. Me encontro flácida e muito fraca. É pela falta de exercícios? Prof, responde, Simone.
Com certeza. A flacidez muscular, por exemplo, ela acontece pela ausência de estímulo muscular. Por quê? Quando você começa a fazer os exercícios de força, esses que nós estamos passando para vocês, você obriga o seu corpo a alimentar seu músculo. E o que é alimentar o músculo? Você vai ter que colocar nutriente dentro do seu músculo, e vem do glicogênio e da água. E essa flacidez, que é da célula mais vazia, ela começa a melhorar, porque o músculo fica mais cheio, nutrido e cheio de vida. E você consegue reduzir essa flacidez muscular que acomete muita gente, porque não pratica exercício, principalmente exercício de força, tá? O exercício da corrida é bom, da caminhada, sim, mas somente o exercício de força vai trazer os benefícios do exercício de força. Então, Simone, para tudo que você está fazendo agora, já sei que você está aqui ligadinha na gente, mas levanta do sofá e vamos fazer esse exercício. Perfeito, Simone. Pode vir com a gente que é sucesso. Vem que é sucesso. Ficamos devendo para Darcy, não foi? Um exercício para ajudar a ela, a devolver a ela uma autonomia na hora de buscar as compras, de carregar um peso com os ombros? Com certeza. Darcy, você sabe que a minha mãe também sofria com dores nos ombros, e aí é óbvio, né? Depois de muita insistência, hoje minha mãe faz musculação 2 vezes, pilates 2 vezes. Olha e ela não só melhorou as dores nos ombros, como as dores na lombar também. E eu vou passar para você, Darcy, agora um exercício que vai ajudar você a fortalecer. Como eu expliquei, músculos fortes diminuem sobrecarga articular, tá? O exercício é a elevação lateral. Você pode fazer com o que você tiver na sua casa. Nós vamos utilizar a garrafa d'água, tá? Pode pegar as duas. As duas. Perfeito. O que nós vamos fazer? Aqui a gente tem 1,5 kg, certo? Isso. De cada lado. Pode ser com aquela garrafinha menor para começar, o que você achar melhor, tá? Vai fazer o exercício de elevação lateral, que é para essa região aqui, ó, a parte lateral, a gente chama de deltoide, tá? Que é o músculo da articulação do ombro. Vai subir somente até aqui, ó, Dani. Só isso, ó. Não passa disso. Tá. E volta. Subiu e volta. Sobe e volta. Mais uma. Isso. O que a gente está trabalhando aqui? Continua fazendo, Dani, por favor. Ó, a Dani está executando certinho, tá? Eu quero trabalhar essa porção aqui, ó, lateral. Então, durante a sua execução desse movimento, você precisa concentrar nessa porção, tá? Pode descansar, Dani, por favor. E o que acontece? Darcy, talvez você não esteja com a força ainda para carregar 1,5 kg. Começa com um pezinho menor. O que é importante? Constância, Darcy, tá? Fortalecimento. Você vai perceber que esse pezinho que você estava pegando agora no começo vai ficar leve. Isso é um sinal muito importante, porque está ganhando força. Aí depois você vem para essa garrafa maior e assim sucessivamente. Mas é importante que você tenha em mente a constância no fortalecimento muscular, tá? Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a diminuir essas dores. E por falar nessa constância, prof, a gente estava acompanhando, né, no Redação HIT, uma pesquisa que foi feita, um estudo, melhor dizendo, onde foram avaliados 2 grupos de pessoas que praticavam exercício físico, 150 minutos diluídos em uma semana, essa constância aí um pouquinho a cada dia, e pessoas que investiam, os chamados guerreiros de final de semana, que investiam esses mesmos 150 minutos em apenas 2 dias. E eles perceberam que, em termos de resultado, os resultados foram os mesmos. Mas eu queria o seu olhar, eu queria entender qual que é a sua visão a respeito disso. O que é mais interessante, praticar exercício todos os dias, a tal da constância que você estava comentando com a gente, ou podemos investir apenas 2 dias e está tudo bem? Vou trazer uma analogia para vocês entenderem. O que é mais saudável quando você vai subir uma escada? Subir um degrau de cada vez ou dar um salto gigantesco? O risco de você se machucar é muito maior dando um salto gigantesco. É melhor do que nada? Sim, porém existem riscos. O estudo ele falou sobre gordura abdominal, mas o exercício ele não depende somente, ele não traz somente esse benefício. Então a gente tem que pensar no exercício, na constância, porque somente com a constância eu tenho progressão. Gerei um estímulo constante,
eu vou fazendo com que o meu corpo se adapte, na outra semana eu gero mais estímulo e ele vai se adaptando. Essa distância de uma semana para gerar uma alta intensidade não me traz esse benefício que somente a constância pode trazer. E até lembrando do relato da Simone, por exemplo, que comentou com a gente que está muito tempo parado, que não pratica exercício. Quando você resolve fazer que seja um dia, você vai sentir dores no corpo e tudo mais. Se você demorar mais uma semana para realizar novamente, essas dores vão voltar com tudo. E aí, cadê a coragem para seguir? Muito bem colocado, é exatamente isso. A adaptação muscular também, né? A dor muscular, quando você ganha ritmo dentro da constância, elas vão diminuir, porque você está ganhando resistência sobre ela. Então é muito mais saudável, tá? Eu estou falando níveis de saúde, não de composição corporal, de gordura abdominal. Você ter constância, diluir essa quantidade durante a semana. Então, esses 30 minutinhos, que é o que ele está propondo, com esse caminho, esse treino, esses exercícios que ele trouxe, são suficientes, gente. Tem coragem? Eu tenho. Então, vamos. Vamos lá, vamos para o próximo, tá? Bora para o próximo. Agora nós vamos fazer uma variação para ativação de glúteo, um pouco mais isolado do que os outros. Porque lembra que eu falei para vocês, gente, glúteo precisa ser forte, tá? E aí eu vou trazer para vocês o exercício avanço, tá? Ou a fundo, tanto faz a nomenclatura. E aí, o que eu acho interessante você fazer na sua casa? A sua cadeirinha, tá? Nesse momento, ela vai servir de apoio para você. Por quê? É um exercício unilateral. Exercícios unilaterais, como o afundo, ele tem instabilidade. Então, o que você vai fazer? Uma mão vai apoiar, uma perninha na frente, outra perninha atrás. Busca sempre um ponto fixo para você ter equilíbrio. Você ficar olhando para o lado, o corpo vai jogar, tá? E você vai descer a perna de trás e vai avançar um pouquinho o joelho da frente. É isso daqui, ó. Aí, ó, Dani, pode pôr seu pé da frente mais para frente. Eu tenho que formar um quadradinho aqui, tá vendo, ó? Tá. Isso. Formei um quadradinho aqui, ó. É essa a base que eu tenho. Não precisa encostar o joelho no chão. É só para vocês entenderem qual que é a angulação que eu tenho que trabalhar. Fez aqui, ó, apoiei e subi. Tá. Desci, direcionando lá pro glúteo da perna da frente, tá? Subi. Sem encostar o joelhinho no chão. Subiu. Isso. Só mais uma. Dani, troca a perna, por favor. Continua fazendo. Aqui eu quero que você deixe mais na pontinha do pé aqui pra trás. Tá. Aí, pode pôr os pés um pouquinho mais pra trás, tá? O Esse pé, aqui? o pé. Ai. Aí, desce. Isso, subiu. Pontinha do pé, o Tá pé, já tô ficando. Aqui, ó, ela tem grande ativação de glúteo, tá, gente? Quando ela desce aqui, ó, o glúteo é muito ativado. Ou seja, é uma opção... Respira um pouquinho, Dani, que eu sei que esse é difícil. Não, e só dele ter feito essa mudança, gente, já gerou um esforço 3 vezes maior. Tava tão mais confortável antes, prof. Isso. Então, Dani, é um exercício interessante para fortalecimento específico de glúteo que você pode fazer em casa. André, eu tenho aquele elastiquinho. Vamos supor que você tem, tá? E você pode utilizar esse exercício mais isolado, tá? Põe o elastiquinho aqui. Esse aqui eu trouxe, ele é o pesado. Ele é pesadinho. Essa daí é a cor mais potente que tem. Você usa o amarelinho, tá? O outro mais leve, que é o quê? Apoiou? É isso aqui, ó. Voltou. Esses elastiquinhos são um bom investimento? Sim, são ótimos, porque se você olhar na própria internet, tem muita informação de exercícios com eles. Para o corpo inteiro, tá? Para glúteo, para braço, para ombro, então sim, é um bom investimento. Perfeito. Tá? Então aqui nós acabamos essa série para glúteo. A gente vai passar agora um para costas, tá? Tá. Deixa eu colocar essa cadeirinha para cá só. Que a gente vai utilizar esse espaço. Deixa ela aqui. Isso, pode pegar as duas garrafinhas novamente. Aqui, Dani, ó. Pés da largura dos ombros. Vai fingir que vai fazer um stiff, que é o que a gente fez. E para aqui, ó. Tá? Bumbum empinadinho. Tá.
E eu vou fazer uma remada aqui, ó. Isso. Esse também é um excelente exercício para Darcy, não é? Isso! Ah. Concentra aí. Aqui, ó, eu quero que você faça, dá uma encaixadinha no seu quadril aqui, ó. De novo. Joga para trás. Flexiona Assim? um pouquinho mais seu joelhinho. Desce mais o tronco. Aí, agora faz. Vai lá. Isso, ó. Vai e o olhar, a espremer. cabeça? Agora eu fiquei na dúvida. É do jeito que você tá fazendo, Tá, é na não mesma olha linha, pra tá? frente, tá bom. Aí você vai, ó, literalmente espremer aqui as costas e abrir o peitoral. Isso. Boa. A Dani é condicionada, viu? Ah. Ela sabe. Pode descansar. Perfeito. E aí, é o que ela falou, né? É um exercício para Darcy. Na verdade, é um exercício que todos nós devemos e podemos fazer, porque também é funcional. Você, por exemplo, que trabalha sentada, né? A gente senta, a gente esquece, começa a trabalhar aí, ó. Esse exercício obriga você a fazer isso daqui. Até o pessoal do celular, né, que passa muito tempo ali, ó. Isso, e você dando um esse excelente fortalecimento, exercício. você melhora a consciência corporal da ativação e essa musculatura que você trabalhou dá sustentação para o seu tronco Maravilha. postural. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete, porque daqui pra frente quem escolhe o nosso destino é você. Então vamos conferir qual foi o resultado, qual é o exercício que nós iremos aprender a partir de agora. Para subir escadas sem dor ou cansaço. Aí tem uma coisa de condicionamento físico, inclusive. Envolve mais do que uma condição, exatamente, né? Então, se nós pensarmos ali no movimento em si, desconstruindo e construindo o movimento total, sempre que eu falo assim, ó, você tá sem tempo de fazer exercício, você mora em prédio, por exemplo, sobe de escada. Tá. Mas eu não falo desce de escada. Porque a pressão para descer, a gente chama de pressão patelar no joelho, na descida ela é muito grande. Agora, para você subir e não ter dor, você tem que utilizar os músculos. Tá. Por que as pessoas sentem dor, na maioria das vezes, Dani? Porque elas usam as articulações para fazer força. E como eu mencionei, quem tem que fazer força é músculo. A hora que você for subir a escada, ó aqui, ó. Lembra do afundo que a gente fez? Lembra que eu uso o glúteo para subir? Uso a coxa? Ó, subi. Olha só. Troquei a perna aqui, ó. Subi. E sempre usando a musculatura e não a articulação. Porque se você utilizar a articulação, vai ficar com dor no joelho, vai ficar com dor no quadril. Agora, quando eu uso o meu glúteo e a minha coxa, é diferente. Olha só que bacana. Então, por exemplo, dos exercícios que a gente praticou aqui, que a gente aprendeu, todos esses de membros inferiores são um bom investimento para melhorar esse subir escadas. E para quem tem a oportunidade, mora em prédio, por exemplo, investir sempre em subir a pé e não pegar elevador. Evitar, se for descer com consciência também, né? Vai pisar devagar sem jogar o peso para articulação. Sobe consciente e desce consciente, caso for descer. Perfeito. Vale essa máxima. Com certeza, gente, é o que eu falo, né? Sempre que possível, use o seu ambiente e o que você tem para se exercitar, para utilizar como atividade física, para melhorar seu condicionamento e fugir do sedentarismo. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso treino. Eu gostaria que o prof trouxesse as últimas palavras com relação da importância da gente investir num treino de força. A gente sempre fala, né? Ai, não tenho tempo. Mas pensa comigo. O tempo que você vai se dedicar para o exercício é o tempo que você vai se dedicar para viver melhor, para a sua saúde, para se tornar independente. Ou seja, o investimento é baixo e o lucro é muito alto, com o pouco que você vai se dedicar a isso. Então, leve mais a sério o amor próprio, o seu cuidado, que eu tenho certeza que a hora que você começar a ver os resultados, você vai fazer para o resto da sua vida. Porque investir nessa casinha aqui, que é só sua, é o seu melhor investimento. Gostaria demais de agradecer sua presença, sua participação aqui. Para quem gostou, quer conhecer mais, gente, a respeito do André Delacreche, deixamos à sua disposição o Instagram, André Delacreche, da forma como está aparecendo aí escritinho, Is Nutrition, com 2 N's,
certo? E Clínica de la Creche também está à sua disposição. Isso, a minha clínica, todos bem-vindos. Muitíssimo obrigada. Pessoal, queria te chamar para um momento reflexão aqui comigo, porque o ontem, já parou para pensar nisso? O ontem não nos pertence mais. Ele ficou para trás com as suas alegrias, com os seus acertos, seus erros, muitas vezes. Reescrevê-lo ou revivê-lo é impossível. Então, aonde eu gostaria que você se atentasse? Naquilo que você pode mudar, que você deve mudar, que é o seu hoje, investir melhor no seu amanhã, correto? Que a gente possa sempre ser melhor do que a gente foi. E que realmente o que nos pertence é o agora. Queria te chamar para esse momento de reflexão, porque isso é extremamente importante. Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, combinado? 16 horas. Até amanhã, pessoal.